Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Hoje a gente vai falar sobre aspectos anatomopatológicos da indigestão vagal, com Laís Gouveia Caime, e eu vou apresentar ela um pouco aqui para vocês. Ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em clínica médica de ruminantes e equídeos, pelo Centro de Desenvolvimento da Pecuária, o CDP-UFBA. Atualmente, ela é mestranda em ciência animal nos trópicos e professora substituta de clínica médica de ruminantes na UFBA. Laís também é orientadora do GBUI, né, nosso grupo de estudos de buiatria, e tem experiência na área de clínica e cirurgia de animais, atuando principalmente com bovinos, caprinos, ovinos e equinos. Então, Laís, pode começar. Boa noite, gente. Todo mundo está conseguindo me ouvir tranquilo? Estamos ouvindo. Pronto. Queria agradecer primeiro, antes de qualquer coisa, pelo convite, né? É uma alegria muito grande estar aqui na Liga de Anatomia da minha universidade, né? Conversando um pouquinho sobre um tema tão interessante. Quando a Thay fez o convite, eu inicialmente pensei em falar sobre acidose, é um tema que a gente acaba batendo bastante mais na tecla, né? Mas depois, quando eu pensei melhor em relacionar, né, esses aspectos anatomopatológicos com alguma enfermidade, eu lembrei das indigestões vagais e achei melhor trazer aqui para vocês. Eu acho que casa bastante com a temática do grupo de estudos, né? Eu acho ainda muito esquisito essa nova forma que a gente encontrou de estar fazendo esses encontros, né? É meio estranho estar falando para a tela do computador e não estar vendo o rosto de ninguém, nem vendo a reação de vocês. Essa falta desse feedback às vezes me deixa um pouquinho confusa, mas à medida da apresentação eu vou querer a participação de vocês, então eu deixo que fiquem bem à vontade, né, para tirar dúvida e para participar. Isso é importante para a gente aqui que está falando. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as indigestões vagais, né, esses aspectos anatomopatológicos dessas indigestões. Então, para situar vocês um pouco sobre isso, queria começar um pouquinho conceituando e classificando essa enfermidade, né, já que eu vou estar tocando aqui em termos, né, falando em termos, e eu quero que vocês compreendam até que a gente chegue lá para falar realmente da síndrome, de como que ela acontece. Então, as indigestões vagais, elas também são comumente denominadas de síndrome de Hufeland, que foi um pesquisador alemão que descobriu, né, associou esse comprometimento da motilidade a esses sinais observados aí nessa indigestão. Ela cursa principalmente com os distúrbios motores, né, desses pré-estômagos, e compromete a passagem da ingesta por esses compartimentos, dentro desses compartimentos, né? Então, principalmente, a gente vai ter principalmente 2 pontos de retenção, que é aqui, nossa, eu não posso apontar ou vocês conseguem ver aqui, tá? Me tira essa dúvida, por favor, se vocês conseguem ver o mouse apontando ou não. Eu não estou conseguindo ver lá. Vê se no canto inferior esquerdo você encontra o apontador. E alguns computadores têm. Eu não sei se é isso, apontadora laser. Aqui. Isso, agora dá para ver. Consegui. Pronto, ótimo. Consegui. Ótimo. Obrigada. Então, continuando, né? Os principais pontos de obstrução que a gente vai ter nessa síndrome são aqui, no orifício retículo-nasal e aqui a nível de piloro, né? Na saída aqui do abomasum. Tá? Então, onde que se encaixa aí essa síndrome, né? Ela se encaixa nas indigestões, tá? Que são um grupo de enfermidades que acometem diversos segmentos intestinais. Então, a síndrome de Hufeland ou as indigestões vagais, elas são classificadas aí, agrupadas nessas indigestões. Elas são principalmente motoras, né? Estão relacionadas a distúrbios motores, como a gente estava conversando aqui. E normalmente são primárias, ou seja, elas têm o sítio aí de enfermidade, né, de desenvolvimento da doença nos próprios pré-estômagos, tá?
mas em algumas situações, né, a gente vai ver que elas podem ocorrer secundárias a outras doenças. A principal a classificação é primária, realmente, né, mas em algumas situações elas podem ocorrer secundárias a outras enfermidades, como, por exemplo, secundário a um abscesso hepático ou a um comprometimento de linfonodo ali por conta de uma leucose. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês se situarem aonde que se encaixa aí essa indigestão vagal. Então, para ficar mais fácil aqui para a gente entender esse contexto, a gente tem que vir na fisiologia da motilidade, né, desses pré-estômagos, de como que isso funciona e como que isso influencia aí na fisiologia desses pré-estômagos. Então, a motilidade, ela vai garantir a mistura do alimento, dessa ingesta ali, e garantir também o acesso permanente dos micro-organismos ao substrato alimentar. Então, ela é extremamente importante para esse processo digestivo. Ela vai promover também a progressão da ingesta, né, por esses compartimentos, favorecer a absorção de substâncias, como, por exemplo, os ácidos graxos voláteis, né, que vão estar sendo expostos aí à parede com mais frequência devido a essa mistura. Essa motilidade, ela possibilita a ruminação e a eructação, que são processos aí importantíssimos para os ruminantes, e ela é principalmente aqui controlada, talvez não era essa palavra, ela é principalmente conduzida e estimulada por esse nervo vago, que a gente vai estar falando aí, que vai ser talvez um principal protagonista dessa conversa que a gente está tendo hoje. Então, só para a gente entender melhor, a nível de pré-estômago, né, principalmente no ambiente retículo ruminal, a gente vai ter quatro mecanismos aí, quatro formas de movimentos coordenados que acontecem nesse rumen dos ruminantes, né? Então, o primeiro é o ciclo primário, que é justamente o que faz essa mistura, é o responsável ali pela mistura desse conteúdo. O ciclo secundário, que é onde ocorre a eructação. A ruminação, que é basicamente o ciclo primário modificado, um pouquinho modificado. E o fechamento da goteira esofágica, que é muito importante nos bezerros, como a gente conhece. Eu vou comentar um pouquinho rapidamente, um por um, só para a gente entender como que é essa fisiologia aí. Tá? Então, são padrões de contração que a gente precisa compreender um pouquinho da anatomia, então a gente tem que voltar na anatomia para relembrar. A gente sabe que aqui a gente tem o retículo, o saco cranial e saco dorsal do rumen, né? Saco ventral, saco cego dorsal, saco cego ventral. Mesma coisa aqui. Só que a gente tem que lembrar que a gente vai ter aqui sulcos, né, na superfície externa do rumen, que vão estar subdividindo esse rumen nesses sacos que eu acabei de comentar. E internamente, isso vai ser representado pelos pilares, que são estruturas com grande força aí muscular e protagonistas também nesse movimento ruminal e reticular. Tá? Então, só para a gente entender como isso ocorre, nesse ciclo primário, que é a mistura, que eu estava falando para vocês, a mistura desse conteúdo, né? Inicialmente, a gente vai ter uma contração bifásica do retículo, que vai direcionar a ingesta aí em sentido caudal, vai ser seguido por uma contração do saco cranial e dorsal do rumen, e, posteriormente, os sacos cegos, aqui o saco ventral. Então, se vocês observarem, o alimento ele vai ser impulsionado por toda a cavidade aqui ruminal. Então, a gente vai ter uma mistura muito grande desse conteúdo a partir desses movimentos aí, desse padrão de movimento que é bem coordenado, tá? E possibilita que essa ingesta ela seja toda misturada. Essa contração bifásica do retículo ela é muito importante, porque a gente tem primeiro uma contração menos intensa e depois uma contração mais intensa, que aproxima bastante esse fundo do retículo ao orifício, o retículo nasal ali, e favorece aí a passagem desse alimento mais bem digerido, que vai estar no fundo desse retículo, para o próximo compartimento, que é o omaso, e depois a bomaso. Então, essa movimentação, essa motilidade, ela também vai favorecer a permanência da estratificação que a gente conhece do alimento no rumen, né? A gente sabe que aqui na extremidade
dorsal a gente vai ter um gás livre, embaixo fibras menos digeridas, né? E na porção ventral, aquelas fibras bem mais digeridas e uma lagoazinha, uma região de líquido ali, ruminal. Então, tudo isso vai ser misturado aqui no momento dessa contração controlada, e esse alimento mais bem digerido vai ser posicionado, impulsionado aí mais cranial para passar aqui para o omaso através desse orifício reticulomasal, tá? E aí, continuando, seguindo, o segundo ciclo que a gente tem é o de eructação. Ele é um ciclo que não vai envolver o retículo, né, a contração do retículo. A gente vai ter contração basicamente de saco cranial, saco dorsal do rumen, posteriormente saco ventral, que vai impulsionar esse gás aqui para a região do cardia, que tem receptores que identificam aí esse gás, abrem e liberam o gás para que o ruminante consiga eructar. Esse movimento, ele é diferenciado do ciclo primário pela motilidade do retículo. Então, a gente pode diferenciar isso, a gente coloca o estetoscópio lá entre o 7º e 8º espaço intercostal, mais ou menos, consegue ouvir quando esse retículo contrai, né? E ficamos com a mão direita aqui na fossa paralombar e sentimos o movimento ruminal aí, que vai empurrar a parede ali. Então, a gente consegue perceber que tem envolvimento reticular. No caso do ciclo secundário, não haveria esse movimento, só o movimento dos sacos aí dorsais e ventrais do rumen, então a gente não escutaria, esse movimento reticular, só a nível de diferenciação mesmo. A ruminação, como eu falei, gente, eu testei mais cedo com os meninos os vídeos, e a gente viu que fica travando um pouquinho, infelizmente vai perder um pouquinho a qualidade, mas é só para relembrar aqui que a ruminação vai ser esse ciclo primário, né, modificado, porque vai ter, né, a regurgitação do bolo alimentar, remastigação, reinsalivação e uma redeglutição de novo. Então, essa é a única diferença, essa etapa aí que volta para a cavidade, o bolo alimentar volta para a cavidade alimentar, para a cavidade oral, vai ser remastigado, ressalivado e deglutido novamente. Então, é uma pequena variação desses dois ciclos. E por fim, né, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente sabe que existe, né, a goteira esofágica aqui, que vai possibilitar que o bezerro consiga aí mamar e que esse leite não caia no rumen, né? Ela forma um canalzinho ali, esses pilarezinhos aí vão fechar e possibilitar a passagem direta aí do leite através do rumen, retículo, e cai direto no abomaso, tá? Então, é só para a gente ter noção de que esses são os principais ciclos motílicos que vão estar acontecendo aí, padrões de motilidade que vão estar acontecendo nesse ambiente. E aí, gente, não dá para passar sem falar disso. A gente sabe que diversos estímulos vão estar relacionados à excitação, né, o estímulo desses movimentos, e outros vão estar inibindo esses movimentos. Então, a gente tem diversos estímulos muito importantes que podem ser relacionados. Nos estímulos excitatórios, os principais são a alimentação e a ruminação. Então, a gente vê aqui, ó, essa seta mais calibrosa, as duas aqui estão relacionadas aos principais estímulos excitatórios da motilidade retículo ruminar, que são aqui os receptores bucais. Então, quando o animal começa a se alimentar ou quando ele está ruminando, a gente tem esse estímulo intenso. E também aqui os receptores de baixo limiar, que são esses receptores que detectam aí distensões pequenas no retículo e rumen e estimulam essa motilidade, essa contração aí, e todos esses movimentos coordenados que a gente acabou de discutir. Existem diversos outros receptores e outros processos que estimulam aqui os movimentos, né? Mas os principais que a gente está citando também são esses aqui, de alimentação, ruminação, relacionado principalmente a esses dois
receptores. Os receptores aqui mecânicos da boca e o receptor de tensão do retículo e rumen. Já nos inibitórios, a gente vai ter diversos outros estímulos, né, agindo aqui até em centros superiores, que ficam lá em cérebro, a nível cerebral, como depressão, sono, os anestésicos, a endotoxemia. Ela às vezes consegue exercer estímulos inibitórios que passam qualquer outro estímulo aqui, já que ela age aqui já a nível cerebral, qualquer outro estímulo excitatório, né? E aqui a gente vai ter também que citar como principal inibidor aí a distensão ruminal, porque esses receptores aqui já são, ao contrário do baixo limiar que a gente viu aqui, que detecta baixas distensões, a gente tem esses receptores de alto limiar, que detecta essas altas distensões. Então, nessas distensões mais severas, a gente vai ter uma inibição da motilidade ruminal. É bom que vocês tenham esse link na cabeça para a gente entender mais tarde a patologia da síndrome que a gente está discutindo. Aqui também, só a nível de curiosidade, né, os ácidos graxos voláteis, também o acúmulo, o aumento desses ácidos graxos voláteis, também inibe a motilidade, isso ocorre muito na acidose. Mas a gente vai ter aqui a ação, principalmente, né, em dois centros, que são os superiores, que ficam lá a nível cerebral, como eu já falei, e o centro gástrico, que fica na medula, que é responsável aí por processar muitos desses estímulos. E esses sinais, eles são passados aqui para retículo, omase, abomaso, retículo rumen, omase, abomaso, pelo nervo vago, né, através do nervo vago. Então, é o nervo vago que faz essa comunicação entre o sistema nervoso central às vísceras lá para estimular essa motilidade. Tá? Então, ele é extremamente importante, ele é aí o protagonista realmente nessa motilidade dos pré-estômagos. Então, vamos voltar um pouquinho também na anatomia desse nervo vago para a gente entender por que ele está tão suscetível a essas lesões que podem cursar com as síndromes que a gente vai conversar já já. Então, não sei se vocês lembram, mas o nervo vago, ele é um par de nervo craniano, né? Então, ele vai sair lá a nível de encéfalo, realmente. Então, ele vai sair daqui, ele vai sair daqui do bulbo, do tronco encefálico, tá? Ou da medula oblonga, né? Que, como vocês preferirem, como vocês conhecerem, tá? E aí, fazendo um corte aqui oblíquo e retirando todo esse encéfalo, a gente observa só os pares de nervos cranianos, né? Então, não sei se vocês lembram, mas o nervo vago é o 10º par de nervo craniano. Ele vai sair aqui pelo forame da jugular. Então, lembrar que é um par, então ele vai ter um ramo direito e um ramo esquerdo. Então, ele vai sair daqui, vem aqui atrás da região faringiana e vai acompanhar a carótida aqui na região cervical, como a gente vai observar nessa próxima imagem. Então, ele percorre aí, sai desde lá de encéfalo, passa aqui, ele estimula, ele tem ação também aí sobre estruturas da cabeça, né, parte caudal da língua, faringe, laringe, vai passar aqui, percorrer toda a região cervical, tá? Vem aqui intimamente, né, com a carótida, bem ao ladinho aqui da carótida. Mas a gente tem que lembrar que diversas estruturas que estão aqui, tanto na região cervical quanto na região torácica, que a gente vai comentar, podem estar influenciando aí nesse nervo, já que ele passa por tantas regiões. Tanto é que o nome do nervo vago é justamente porque ele vaga aí por várias cavidades e várias regiões do corpo, tá? Então, quando chega aqui na cavidade torácica, ele tem basicamente o mesmo trajeto na região cervical, né? Tanto o ramo esquerdo quanto o ramo direito, tanto o tronco esquerdo quanto o tronco direito. Mas quando chega aqui na entrada da cavidade torácica, o ramo direito, ele emite aqui uma ramificação, que é o nervo laringo recorrente, que retorna lá para a laringe, vai inervar essa região, tá? Essa é a única diferença que eles vão apresentar, mas depois ele continua aqui, e na altura da carina da traqueia, da bifurcação da traqueia, ele bifurca também em ramo cranial e ramo ventral. Isso também acontece no lado esquerdo, né? A gente não
vai ter aquele retorno aqui do laringo recorrente, isso só acontece no direito. Mas no ramo esquerdo ele vem e continua aqui, e também da altura da bifurcação da traqueia, ele se divide em ramo ventral e ramo cranial. Eu não sei se vocês vão conseguir entender só esse processo agora, né? A gente tem, então, 2 ramos ventrais e 2 ramos dorsais. Cranial não, desculpe, gente, eu estava falando cranial, era dorsal. 2 ramos craniais e 2 ramos dorsais. Então, à medida que eles penetram ali na cavidade abdominal, eles se unem. Os 2 nervos dorsais com os 2 nervos ventrais, tá? Então, eles formam um tronco ali. Tronco dorsal e tronco ventral. Mas, quando eles passam do diafragma, eles novamente se dividem aí, se ramificam em diversos ramos aí que vão inervar os pré-estômagos. Então, a gente vai ter aqui o tronco dorsal, inervando principalmente o rumen, é o nervo do rumen, tá? Mas ele também emite ramificações aqui, que inervam as regiões caudais de retículo, omaso e abomaso. Mas o principal nervo que vai estar relacionado a esses proventrículos é o ventral, aqui, o ramo ventral, o tronco ventral, que vai se ramificar aqui em retículo, omaso e abomaso, tá? Então, relacionando isso à síndrome, né, o Hufeland, ele fez um experimento e estimulou, percebeu que o nervo vago ele podia ser estimulado, e isso, né, gerava contrações aqui nessas estruturas, e lesões impediam essa passagem do sinal, aí comprometiam a passagem do sinal e produziam atonia. Então, ele percebeu pela primeira vez a relação aí desse nervo, de alterações nesse nervo com alterações da motilidade intestinal. Então, ele foi o primeiro a relacionar essas síndromes, né, esses sinais todos observados aí a nível digestivo, né, à insuficiência motora causada por alterações em nervo vago. Essas alterações são as mais diversas, elas podem estar relacionadas apenas a um processo inflamatório, a um processo compressivo ou até um processo realmente obstrutivo ali da passagem do nervo. E vai estar relacionada principalmente, né, a indigestão vagal vai estar relacionada principalmente a esse ramo ventral do nervo vago, tá? Por quê? Porque a maioria dos processos patológicos que acontecem aqui relacionados à lesão desse nervo estão ocorrendo próximos a esse ramo ventral, tá? Então, o Hufeland, ele realmente estudou mais aprofundadamente essa síndrome e por isso ficou conhecida, né? Ele fez um experimento e comprovou que lesões em nervo vago produzem essa síndrome, esses sinais digestivos diversos que a gente vai comentar. Então, uma lesão vagal, ela produz realmente um quadro de indigestão, ele comprovou isso. E na época ele estudou a etiologia de 72 casos dessa paralisia vagal e relacionou a maioria dos casos, né, quase mais de 70% dos casos, a retículo peritonite traumática, tá? Mesmo ela sendo sem abscesso, né, localizada sem abscesso ou com abscesso, foi a principal causa. Mas a gente vai ter diversas outras enfermidades que podem cursar. A gente viu que o nervo vago ele passa por muitas regiões, com muitas estruturas que podem realmente causar algum comprometimento aí ao longo do seu curso. A gente tem problemas hepáticos, abscessos hepáticos relacionados à lesão de nervo vago, leucose, né, principalmente aumento de linfonodo, tumor ali linfonodo que acaba comprimindo no percurso desse nervo. Qualquer enfermidade que curse com algum aumento de volume próximo ao percurso aí desse nervo pode realmente estar associada. Então, por isso que a gente não pode dizer que é só uma enfermidade primária, que as alterações secundárias em outros órgãos podem sim resultar em lesão desse nervo vago. No entanto, hoje, diversos outros estudos foram feitos, né, para realmente bater o pé e dizer, não, isso está acontecendo por conta de lesão do nervo vago. E aí alguns pesquisadores perceberam que muitas vezes não chega a haver lesão, que a reticulopericardite ela é sim a principal etiologia, mas só o fato de haver aderências nesse retículo
já pode estar relacionado à ocorrência dessa síndrome. Então, não só a lesão vagal pode estar causando essa síndrome, como também as aderências ali de retículo a diafragma, a rumen, que comprometem a motilidade dessa víscera, tá? Diversos outros exemplos a gente tem que lembrar, né? A úlcera de Abomaso causando uma indigestão posterior, que a gente vai comentar. Peritonite difusa também causa aderência das vísceras. Qualquer aderência pode comprometer a motilidade. Diversas neoplasias, né? A gente acabou de falar da leucose aqui, que pode cursar com alterações tumorais aí que comprometam esse nervo, e algumas delas a gente vai estar comentando aqui também, tá? Então, essa é uma síndrome incomum em pequenos ruminantes. E eu falei que eu ia querer a participação de vocês. Eu não consigo ver aí a parte do programa, né, do Google Meet, mas eu queria saber se vocês conseguem fazer essa associação, né? Por que que ela é incomum em pequenos ruminantes? Por que que ela é muito mais frequente em bovinos? Será que tem algum voluntário que tenha algum pensamento sobre isso, algum estudante que tenha alguma suspeita do porquê essa relação, principalmente com bovinos, ou não? Ou eu continuo? Bom, eu vou continuar porque senão eu acabo demorando muito. Mas eu queria que você Olá, fale. Ainda bem. o professor Moisés perguntou se podia. Ai, meu Deus, não, Moisés, você Ele não pode? vale, Moisés. Não, Moisés, você está Professor, proibido. então, pode continuar lá, então. Tá certo, certo. Mas é só a gente pensar mais uma vez na fisiologia, né? A gente sabe que os caprinos e os ovinos, eles são muito mais seletivos do que os bovinos. Os bovinos, eles têm poucos receptores aí sensitivos em cavidade oral, então eles acabam ingerindo uma grande quantidade de alimento que nem sempre, né? Junto com o alimento, alguns corpos estranhos podem vir e eles muitas vezes não identificam isso na alimentação, que não aconteceria nos pequenos ruminantes, tá? Mas, e lembrando, né, mais uma vez, que a reticuloperitonite é a principal causa. Então, a ingestão desses corpos estranhos, ela é frequente, muito mais frequente nos bovinos, por conta dessa ausência, digamos assim, de seletividade que acontece em pequenos ruminantes. Beleza? Esse trabalho aqui, inclusive, é um trabalho lá de Patos, da professora Sara, o professor Dinei, o professor Dinamérico, que está agora na UFOB, a professora Thalita também, e 2 residentes, parece, que eles encontraram, eles afirmam ser incomum, né, realmente, a síndrome nos pequenos ruminantes, mas eles encontraram e relataram essa síndrome secundária a um abscesso hepático por linfadenite visceral em uma cabra, em um caprino. Eu vou mostrar mais para frente, mas eu achei um relato interessante e acho que isso aqui a gente tem que mencionar, sim. O mini gado, né, os mini bovinos, aí eles têm uma maior predisposição por conta da conformação condrodistrófica deles, que acaba resultando numa cavidade abdominal menor e vísceras grandes, então acaba ocorrendo uma maior chance de compressão desse nervo vago ou lesão desse nervo vago. Aqui também é um trabalho lá do professor Huber, lá em Pernambuco, que ele identificou em 2 animais, 2 mini bovinos, essa síndrome. Mas também eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. O histórico de pós-parto, ele é importante, muitas vezes ele vai estar presente na sua anamnese aí. E deslocamento de abomaso à direita, eles também podem estar relacionados, principalmente no pós-cirúrgico, da reversão dessa enfermidade, que pode aí cursar, né, comprometimento da inervação da parede desse órgão e resultar nessa síndrome. Então, o que ocorre, como a gente já comentou um pouquinho, é um distúrbio na propagação desse alimento, secundário a alterações motoras, né? E os sinais que os animais vão apresentar são variáveis com o local da lesão, vão variar de acordo com o local da lesão. Então, os pontos que eu comentei com vocês no começo, eu vou voltar aqui, os pontos de comprometimento do fluxo dessa ingesta. Eles são
principais, os dois que eu comentei, né? Aqui, a nível de orifício retículo-nasal, tá? Então, a gente pode chamar de estenose funcional anterior, que foi o nome dado pelo Huffman, que é o mais conhecido até, mas alguns pesquisadores, alguns anos depois, não concordaram tanto com esse nome de estenose funcional, já que muitas vezes a gente não tem uma estenose, né? Só para a gente não ficar com esse pensamento errado, a gente tem, na verdade, uma falta de motilidade desse orifício que acaba comprometendo a passagem, né? Ele fica ali, não consegue permitir a passagem adequada do alimento, porque ele participa, essa contração dele participa também na passagem desse alimento. Então, a gente não tem uma estenose verdadeira, a gente tem só uma perda da função ali e ele para de movimentar. Então, por isso, alguns autores também denominaram esse ponto aqui como falha no transporte omasal. E aí ela pode aqui ser acompanhada de atonia, de retículo e rumen, ou ter uma motilidade normal ou aumentada. Então, e aí eu já falo para vocês que em muitos dos casos a gente encontra frequentemente essa motilidade aumentada, mas eu vou comentar quando eu estiver mostrando o caso que chegou aqui para vocês. E o segundo ponto importante é o piloro, né, que ficou conhecida também como estenose funcional posterior, mas por conta desse mesmo pensamento aí, alguns pesquisadores atribuíram o nome de falha no transporte abomasal. Ela pode ser permanente, né, com atonia ou motilidade normal do rumen, ou recidivante. Tá? Essa característica recidivante também ela é bem frequente e está relacionada a uma obstrução incompleta desse piloro. Então, nessas duas falhas aí, nessas duas estenoses funcionais, a gente vai ter um histórico, informações de histórico e anamnese até um pouco similares. A gente pode ter informações comuns às duas formas da síndrome, tá? Então, normalmente o que a gente tem é uma doença que apresenta um curso crônico com uma progressão lenta. Isso aí vai estar sempre na informação que vocês tiverem colhendo. Normalmente o tratador vai falar isso, ou que já apresentou e melhorou, com esse caráter recidivante, ou que foi tendo uma apresentação crônica. O que é que ele observa principalmente, né? É essa distensão abdominal gradual. Então, isso ocorre de forma progressiva e pode ocorrer também de forma recidivante, dependendo aí do local e do tipo de lesão. Tá? Mas isso é sempre de forma lenta. O animal normalmente vai apresentar fraqueza, inapetência, e isso vai evoluindo de acordo com a evolução também da enfermidade. Tá? Muitas vezes ele vai apresentar um apetite diminuído ou até ausência de apetite, principalmente nos casos de distensão intensa do sistema digestório ali da cavidade abdominal. Redução da quantidade de fezes acontece também nas duas síndromes, nas duas formas da síndrome, tá? E eu acho que vocês conseguem estabelecer um raciocínio sobre isso, né? Se a gente tem um comprometimento da progressão desse alimento, logicamente a gente vai ter uma produção de uma quantidade menor de fezes, tá? Emagrecimento progressivo e fraqueza, a maioria dos animais também apresentam esse quadro e é um dos relatos aí, algumas vezes, dos produtores. Muitas vezes eles não percebem esse emagrecimento por conta da distensão abdominal, e aí a gente vai discutir um pouquinho também mais à frente. E histórico de outras enfermidades, como eu falei para você, né? Vocês podem ter um histórico de um deslocamento de abomase anterior, ou um histórico aqui, não é enfermidade, né? Mas um histórico de gestação ou parto. Nos sinais clínicos gerais, né, no exame físico geral, a gente encontra normalmente uma atitude apática, o animal normalmente está apático, com a desidratação moderada a grave, dependendo de quanto tempo que ele está apresentando a enfermidade. A bradicardia, ela é frequente, a maioria dos animais apresenta a bradicardia, mas não é regra, eles também podem apresentar a frequência cardíaca normal. Temperatura variável, e isso aqui varia muito realmente de acordo com a etiologia da síndrome, tá?
Em alguns casos, como foi a reticuloperitonitis traumática, que eu comentei para vocês, em alguns casos de reticuloperitonitis traumática, a gente pode ter febre, ou não, pode estar com temperatura variável, ou a temperatura estaria um pouco acima do normal, mas pode estar mascarada por uma desidratação. Enfim, algumas variações são cabíveis aí nessa síndrome. A dilatação abdominal, ela é o principal sinal observado nessas síndromes. E aí a gente vem para os sinais mais específicos aqui, né? Que quando a gente vai partir para o exame físico específico, a gente encontra aí alguns sinais mais característicos de uma determinada estenose em detrimento da outra, né? Alguns sinais mais frequentes naquela determinada patologia, ali, naquela determinada enfermidade. Então, na estenose funcional anterior, né, nessa falha no transporte aqui, omasal, a gente pode ter um contorno abdominal característico, que é aquele contorno chamado de pera-maçã. Eu esqueci de colocar o esqueminha aqui, mas o rumen, ele fica num formato de L, ele está muito distendido e fica no formato de L, e aí por isso acaba distendendo tanto o lado esquerdo quanto o direito ventralmente ali, que é o que comporta, né, essa distensão do rumen. A hipermotilidade ela é frequente, como eu falei para vocês, acontece com frequência essa hipermotilidade. A perda da estratificação ruminal também acontece com frequência. Muitas vezes a gente encontra um conteúdo ruminal espumoso nessas síndromes, né? E, em alguns casos, principalmente relacionado a alterações aqui de deficiência da eructação, pode haver do ciclo, né, do segundo ciclo aí de eructação, pode haver atonia com timpanismo gasoso, acúmulo aqui de gás por deficiência dessa eructação, e aí essa distensão abdominal, como a gente viu lá na frente, nos estímulos inibitórios, realmente inibe a motilidade. E aí eu trouxe um caso para vocês de uma vaca que a gente atendeu na fazenda de São Gonçalo, da própria UFBA, essa vaca chamada Elaide. E foi o primeiro caso de indigestão vagal que eu acompanhei, mas eu achei extremamente interessante. É um caso que realmente marca, a gente não esquece nunca mais, né? E aí, antes de rodar o vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar muito bem, mas antes de rodar o vídeo, eu queria que vocês percebessem que ela tem realmente uma distensão aqui, que às vezes pode estar mascarando o score de condição corporal, mas se vocês observarem, ela é um animal que está um pouco mais magro aqui, né? A gente consegue até delimitar alguns ossos aqui, consegue ver as costelas e tal. Então, muitas vezes, essa distensão abdominal dá uma mascarada aí nesses sinais. Mas, deixa eu ver se vocês estão... Mas a gente vai observar principalmente esse contorno de pera-maçã que eu mostrei para vocês, né? Aqui do lado esquerdo seria a maçã e aqui do lado direito a pera. E é justamente esse formato em L do rumen que eu comentei com vocês, tá? Que fica aqui internamente e a gente observa externamente. Quando a gente chegou, esse vídeo já foi quando a gente tirou ela do tronco. Quando a gente chegou, ela estava no tronco, a gente percebeu que era uma distensão abdominal muito intensa, e aí até para um conforto do animal e por ser uma situação emergencial, a gente logo passou a sonda, fez a sondagem orogástrica, né, e para nossa surpresa, porque a gente acreditava, logo que bateu o olho, a gente acreditava que era um timpanismo gasoso, pouca quantidade de gás foi eliminada, mas ainda assim, após a sondagem, a gente vê que a distensão diminui um pouco, né? A gente já consegue ver que essa distensão reduz, ainda que permaneça aumentada aí, tanto é que a gente viu no vídeo anterior, mesmo após a sondagem, a gente consegue ver essa distensão ruminal, tá? Então, o animal, ele apresentava desidratação, né? Que eu falei para vocês, é um sinal frequente nas duas formas da síndrome, bradicardia, temperatura normal, hipermotilidade, ela tinha quase 2 movimentos por minuto, só que não era aquela motilidade clássica que a gente está acostumado a observar, com movimento de crepitação, deslizamento, rolamento, nada disso. A gente via um movimento muito mais superficial, tá?
Estratificação irregular, a gente tirou a maior parte do gás, mas era muito gás e um conteúdo uniforme ali, com um som submaciço em quase todo o rumen. E essa repressão ruminal intensa, que a gente identificou desde o contorno abdominal, e na palpação retal também, a gente palpando identifica só rumen. O rumen ocupa praticamente toda a cavidade abdominal. A gente encaminhou ela, trouxe ela para o CDP, ela voltou a distender, né? Já dá para perceber aqui novamente essa distensão intensa no lado esquerdo, tá? O formato novamente de piramaçã. O vídeo eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas é mostrando justamente essa hipermotilidade. Deixa eu não sei se está aparecendo, está chegando o áudio para vocês, mas vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver o rumen mexendo, né, e movendo a parede aí da fossa paralombar. Aí a gente testou, fez o teste da atropina, eu vou comentar com vocês mais à frente, mas ele é um teste utilizado com frequência para o diagnóstico da síndrome de Huffland, porque ele é um fármaco parasimpatolítico, então ele impede a ação parasimpática do nervo vago. Eu acabei passando por isso, mas o nervo vago ele é um nervo misto, ele tem fibras motoras, simpáticas e parasimpáticas, mas a grande maioria das suas fibras são parasimpáticas, e como a gente sabe, o sistema nervoso autônomo parasimpático estimula a motilidade ruminal. Então, né, além disso, causa, por exemplo, a bradicardia, que a gente observa na maioria dos animais. Então, à medida que a gente faz a administração desse fármaco, da atropina, a gente inibe esse efeito parasimpático, e aí a gente teria que ter um aumento dessa frequência cardíaca que a gente está observando aqui. Então, a gente faz a administração do sulfato de atropina, espera 15 minutos e ausculta novamente. Se essa frequência cardíaca aumentar aí mais de 16%, a gente tem como positivo. A gente assume que há um comprometimento vagal, porque as fibras ali, as inervações parasimpáticas estavam estimulando aquela bradicardia. No momento que a gente inibe essa ação parasimpática, há um aumento da frequência cardíaca. Então, isso está associado como um teste positivo de comprometimento vagal. Tá? É um dos principais testes utilizados aí para diagnóstico. Então, ela deu positivo, a gente encaminhou para a laparotomia exploratória, que também é um meio diagnóstico, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver também, mais uma vez, o vídeo, mas é a primeira abertura ali de pele e peritônio, a gente vê o rumen tendo aquela motilidade intensa que eu já comentei com vocês aqui, tá? A gente faz a laparotomia sempre no flanco esquerdo com a mão esquerda para conseguir explorar, e nessa laparotomia a gente conseguiu identificar aderências do retículo ao rumen e à parede abdominal. Um aumento moderado, discreto a moderado da quantidade de líquido e essas aderências aí no retículo. A gente não fica tão bonito as fotos, né? É uma cirurgia realmente muito suja, porque a gente tem que tirar todo esse conteúdo. Mas a gente, depois da laparotomia, a gente parte para a ruminotomia, tá? E aqui, então, a gente acessa o rumen e também, com o braço esquerdo, chega lá em orifício retículo omasal, e aí a gente percebe que não há contração desse retículo, ou desse orifício. A gente introduz os dedos ali, às vezes entre 4 dedos, uma mão passa e não tem motilidade nenhuma, nenhum movimento ali na região. Então, isso aí a gente consegue fechar o diagnóstico de uma indigestão vagal por estenose funcional anterior ou falha no transporte omasal. O conteúdo, como eu falei para vocês, era um conteúdo espumoso, tá? Parecia realmente um creme, um sorvete ali com muita espuma, tá? Então, a gente retira todo esse conteúdo. Foram 3 carrinhos de mão de conteúdo ruminal que a gente tirou. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o vídeo, mas foi mais ou menos 3 carrinhos de mão desse e um balde de 20 litros de conteúdo que a gente tirou.
tá? Depois da cirurgia, ela estava sem distensão, né? Mas a gente marcou, a indicação foi eutanásia, realmente, a gente marcou a necrópsia, o pessoal da patologia veio fazer a necrópsia dela, mas alguns dias depois ela já apresentava a distensão, antes da necrópsia, e ela já voltou a distender, tá? Na necrópsia, a gente observa a repressão ruminal, mais uma vez, né? Outra vez, grande quantidade de conteúdo espumoso, tá? Que é a característica dele. Na cavidade torácica ali, a gente vê, desculpe, na cavidade abdominal, na região do retículo, a gente vê aderências aqui do retículo ao diafragma, e quando foi retirado esse retículo, havia realmente uma estrutura nodular aqui, né, na serosa, e quando abriu a gente comprovou ser um abscesso. Lá dentro, em mucosa de retículo, eu não tenho foto, mas na mucosa reticular a gente encontrou o corpo estranho aí aderido à mucosa e relacionado a essa reticuloperitonite. Então, além disso, é importante que a gente lembre também que os animais podem apresentar os sinais relacionados à retículoperitonite, né, como abdução de cotovelo, cifose, pode ter febre, pode não ter, entre outros. Teste do bastão positivo, do beliscamento, tudo isso também pode ter encontrado e associado aí como etiologia dessa síndrome. Né? Um outro achado nessa vaca foi um aumento de volume aqui na região da tireoide, comprimindo o nervo vago, eu acho que foi o esquerdo, agora eu não estou lembrando. Mas era nítido, a gente conseguia ver que um nervo era muito maior que o outro. E aí, realmente, nessa vaca, a gente fica... Deixa eu retornar. A gente fica um pouco em dúvida, só esse processo ele conseguiria causar, né, uma alteração neurológica, nervosa que cursasse com distúrbios de motilidade, mas por ser a forma mais associada aí à etiologia das síndromes da reticulopericardite, a gente não consegue afirmar que só esse aumento de volume aqui, comprimindo o nervo vago. Eu não sei se eu comentei, mas é um aumento de volume em tireoide, foi diagnosticado um tumor em tireoide comprimindo, mas a gente não consegue só dizer que isso é o suficiente para que ocorra a enfermidade, já que a gente tinha também aderências e reticuloperitonite aí no retículo. Na estenose funcional posterior, aqui já vindo para o piloro, né, na falha do transporte abomasal, o timpanismo gasoso, ele normalmente ocorre principalmente no timpanismo gasoso, que normalmente é recidivante, então o histórico normalmente é esse, que o animal apresentou um timpanismo, e aí conseguiram resolver, passaram sonda, fizeram uma cateterização, reduziu, e aí depois de um tempo voltou, e aí fizeram mais uma vez e voltou mais uma vez. Normalmente nunca vem pra gente de primeira, né? Tem sempre esse histórico já de um timpanismo recorrente. Algumas vezes a gente vê poucas alterações de contorno abdominal ou, quando tem esse timpanismo, um animal extremamente dilatado. Às vezes chega para a gente sem essas alterações de contorno, porque como eu falei para vocês, né, muitas vezes na propriedade as pessoas tentam desfazer isso. Então, como demora um pouco mais para voltar esse timpanismo, a gente algumas vezes não observa esse aumento do contorno abdominal. Poucos achados na palpação retal, dificilmente a gente consegue palpar alguma alteração em abomaso aqui, por palpação retal. Então, algumas vezes a gente encontra um aumento de volume do rumen consequente já a essa compactação abomasal que acaba ocorrendo aqui, mas isso também não é frequente. Fezes escassas e mal digeridas também acontece. E não faz parte do exame físico, né? Mas eu só quis ressaltar aqui que no histórico, o histórico normalmente vai ter informação aqui de gestação avançada. A gestação avançada, ela é uma das principais etiologias aí relacionadas à obstrução de piloro, à obstrução parcial do piloro, e causa bastante essa síndrome também. E aí esse é um outro caso que eu trouxe para vocês, dessa estenose funcional posterior, tá? De uma vaca que vinha com histórico de timpanismo recidivante
em final de gestação. Ela teve um parto gemelar e começou a apresentar um timpanismo no final da gestação. O veterinário que dava assistência na propriedade ficou fazendo esses tratamentos sintomáticos, né? Mas depois que o animal pariu, esperava que depois que o animal parisse melhorasse, mas não melhorou. E aí encaminhou, o animal chegou para a gente já bem fraco, muito magro, né? Não tinha, como eu falei para vocês, não tinha aumento do contorno abdominal quando chegou aqui para a gente. A gente fez tricotomia, fez ultrassonografia, por isso que ela está toda tricotomizada. Tá? Muito desidratada, chegou para a gente bastante desidratada. Pelos arrepiados, né? Muito magra, como eu falei para vocês. E fezes aqui escassas, pouca quantidade, né? E você vê a quantidade de fibras aqui, como elas estão mal digeridas, justamente porque essa motilidade, como a gente comentou no início da apresentação, né? A motilidade ela é importante na passagem das fibras mais bem digeridas ali, quando a gente tem esse comprometimento, realmente as fezes mal digeridas elas são um achado comum. Tá? Mais uma vez, o animal foi feita, né, a laparotomia exploratória, e aí foi identificado uma estenosezinha aqui entre piloro e intestino, né, a gente conseguiu identificar por fora, tinham algumas aderências também em cavidade, um pouco também de aumento de líquido, mas o professor Roberto conseguiu identificar a região da estenose e foi indicada a eutanásia. Mais uma vez vinha o pessoal, dessa vez não foi o pessoal da UFBA, foi o pessoal da UFOB que estava fazendo uma visita aqui e vinha com o professor de patologia. Então a professora Thalita fez essa necrópsia. E aí quando a gente abriu, né, rebateu aqui, e abriu a cavidade abdominal, percebeu-se a presença de uma bolsa aqui, um bolsão, delimitado pelo aumento. Quando dissecou essa região, a gente viu que tinha bastante líquido enegrecido e muita aderência aqui. À medida que a gente foi abrindo, a gente retirou esse líquido, percebeu a quantidade de aderência imensa e uma úlcera perfurada aqui em abomaso. Tá? Para quem ainda não percebeu, né, uma úlcera perfurada com uma retículo peritonite focal. Ele acabou conseguindo encapsular aqui, mesmo que ela esteja um pouco expandida aqui nessa região, ela ainda estava encapsulada aqui pelo aumento. Tanto é que na exploração a gente não conseguiu chegar até essa região. Mas a gente percebe o aumento aqui do abomaso, tá? Ele estava bem distendido. O rumen, como sempre, ele é um órgão bem volumoso, né? Mas a gente percebe que o abomaso está bem distendido. E aqui a região da úlcera. Os outros segmentos intestinais bem vazios, quase sem nenhum conteúdo. E aqui a transição, né, o piloro, a transição do abomaso para o intestino, a gente vê que quase não tem conteúdo. Aqui só tem praticamente líquido e o conteúdo fica todo retido no abomaso. Ao dissecar esse abomaso, a gente percebeu a presença de diversas úlceras, né, inclusive a perfurada aqui que a gente observou. Certo, para finalizando esse caso, né, foi simplesmente uma úlcera perfurada causando uma peritonite que causou aderências, né, nessa serosa aí, abomasal. E aí, nesse caso, a gente fica, às vezes, um pouco sem saber quem veio primeiro, né, se foi por conta da gestação, que fez ali uma compressão parcial de piloro, e aí isso causou um estresse, resultou nessas úlceras que perfuraram. A gente realmente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas a gente sabe que tudo isso aqui está relacionado à ocorrência ao desenvolvimento da enfermidade e à ocorrência dessa síndrome. Aqui são outros casos que não são meus. Esse caso aqui foi o que eu falei para vocês do professor Uber Riso, em minigado, 2 bovinos, que ele percebeu também essa distensão abdominal intensa e fez o diagnóstico, conseguiu fazer o diagnóstico de síndrome vagal anterior também, por falha do transporte omasal. E aí, como a gente comentou já, né, ele é os animais, né, o minigado, ele acaba tendo uma maior predisposição para a ocorrência dessa doença.
Ele fez o tratamento, recomendou o tratamento, deu opções, na verdade, do tratamento cirúrgico ou do tratamento conservativo, mas o proprietário preferiu fazer o tratamento conservativo e ficar passando sonda de vez em quando nos animais. E aí, esse aqui é um caso bem parecido com esse que eu acabei de falar, do professor Uber, e chegou pra gente hoje. Eu estava conversando com a Thaís e o Vinícius, a gente estava fazendo o teste da plataforma, eu falei, eu vou lá no CDP, porque chegou um animal com histórico de chimpanismo recorrente. Eu não sabia que era uma mini vaquinha, eu achei que era uma vaca mesmo, mas quando eu cheguei lá eu vi que era, pelo quadro a gente já realmente suspeita, e os sinais clínicos, eles são muito compatíveis, né? A distensão, mais uma vez, a distensão abdominal intensa, e aí quando a gente fez aquela boa e velha anamnese, a gente descobriu que ela está em terço final de gestação, tem 8 meses de gestação, e começou a apresentar esse timpanismo aí de forma recidivante, né? Ela apresentou há 15 dias, o veterinário que estava lá fez uma trocaterização, descomprimiu isso, mas depois ela voltou a apresentar, 10 dias depois ela voltou a apresentar, ele novamente fez esse procedimento, e aí quando ela apresentou de novo, ele enviou para a gente. E aqui o caso que eu comentei com vocês também, do pessoal lá de Patos, que relata essa indigestão vagal incomum em caprino, associada ao abscesso hepático por Corynebacterium pseudotuberculosis, né, a forma visceral aí da linfadenite caseosa. Então, eles fizeram o teste de atropina, deu positivo, fizeram a ruminotomia exploratória, como a gente está vendo aqui, fizeram o diagnóstico, e após o procedimento cirúrgico, acho que no dia seguinte, a cabra acabou vindo a óbito, e na necrópsia eles encontraram aí essas alterações, muitas aderências aqui em fígado, e um aumento de volume por conta desse abscesso hepático que foi relacionado à compressão de nervo vago e ocorrência dessa síndrome. Então, para a gente finalizar, né, o diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico dessa enfermidade? O histórico e os sinais clínicos, eles são extremamente importantes nessa enfermidade, nessa síndrome. Como eu falei para vocês, vários dados do histórico já faz a gente suspeitar de uma determinada ocorrência ali dessa síndrome. Os sinais clínicos corroboram essas suspeitas, tá? E a gente consegue fechar realmente com os exames complementares. Algumas vezes a gente consegue já chegar a um diagnóstico pelos sinais clínicos, mas a gente principalmente usa os exames complementares até para diferenciar uma estenose da outra, tá? Se ela é anterior ou se ela é posterior. Então, a gente tem os exames laboratoriais, que são variáveis, tá? Os resultados, eles vão ser variáveis de acordo com a etiologia do que está causando essa síndrome. Então, se for uma reticulopericardiite, pode haver uma leucocitose, ou também não pode haver, pode ser que não ocorra, que não seja observado. Desidratação, normalmente a gente encontra uma hemoconcentração aqui. Na ultrassonografia, mais uma vez, a gente consegue observar algumas alterações, principalmente se tiver associação à reticuloperitonite traumática. A gente vê esse retículo com pouca motilidade, às vezes acúmulo de fibrina ali na região, tá? Pelo exame ultrassonográfico, às vezes fornecem algumas informações importantes para a gente. O teste da atropina, eu falei para vocês, ele é muito importante para a gente fazer o diagnóstico de lesão vagal, tá? E no final das contas, a laparotomia e a ruminotomia exploratórias, elas são decisivas aí como método diagnóstico. A gente consegue realmente diferenciar muitas vezes apenas na laparotomia ou ruminotomia. É importante falar para vocês aqui que nos exames laboratoriais, para diferenciar uma da outra, a gente algumas vezes pode fazer a dosagem dos cloretos no líquido ruminal. Porque quando a gente tem envolvimento, né, compactação abomasal, comprometimento do fluxo abomasal, a gente tem um refluxo desse conteúdo que volta lá para a rumen e acaba vindo o cloreto ali que fica nessa solução abomasal. Então, a gente dosa isso e consegue identificar que há esse refluxo abomasal e relaciona muito mais a uma estenose funcional posterior. E quando a gente tem essa possibilidade de fazer essa dosagem. Quando a gente não tem, a gente realmente fica com esses outros testes para tentar chegar ao diagnóstico.
O tratamento, ele vai ser variável com a etiologia também da enfermidade e com a gravidade dessas lesões, tá? E aí eu já digo para vocês que nos casos de reticuloperitonite, o prognóstico é muito ruim e a gente normalmente indica eutanásia, não indica tratamento. Mas se o proprietário não quiser, não topar, quiser tentar o tratamento conservativo ou cirúrgico, são opções, tá? A gente pode fazer a sondagem orogástrica para reduzir aí esses sinais de distensão. A administração de silicone aqui, que auxilia na eliminação aí desse gás que fica retido e forma esse conteúdo espumoso. Então, são tratamentos sintomáticos, né? Anti-inflamatórios, antibióticos, algumas vezes a gente pode pensar aqui em Dexa para tentar desinflamar alguma estrutura aí relacionada ao nervo vago, tá? Antibióticos em algumas situações, mas também até a nível de retículo peritonite traumático, como a gente falou, os ruminantes, eles encapsulam muito as lesões, então, quando a gente faz antibiótico sistêmico, dificilmente ele consegue chegar ali nesse abscesso, tá? Mas é uma opção. E a ruminostomia também, né, a colocação da fístula ruminal, mas a gente sabe que o prognóstico ele é muito ruim e, em algumas vezes, a única opção que a gente tem é realmente a eutanásia do animal. E aí, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu não sei como é que tá meu tempo, se eu extrapolei um pouquinho, mas queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela atenção de todos e me coloco à disposição aqui caso tenha algum questionamento. Nós te agradecemos, Lai, por você ter aceitado o convite. Eu não falei no início, pessoal. Hoje a gente tem um público bem variado. É uma galera aqui do Gebui. A nossa liga ela é voltada para o estudo de anatomia comparada. Então, a gente tenta revisar a anatomia e trazer a patologia, no caso, que foi o que ela trouxe hoje, comparada. Em relação às perguntas, nós não tivemos muitas perguntas, afinal você apresentou super bem, então acho que ficou super claro. Obrigada. Eu tenho um aqui. Fistular o rumen do animal poderia ser uma alternativa para um tratamento conservativo? Você já ouviu falar nisso? Então, como eu acabei de falar agora, talvez a pessoa tenha pulado aí esse slide. Na verdade, ele não entra como um tratamento conservativo, ele vai entrar como um tratamento cirúrgico, né? Existe essa possibilidade, mas a gente tem que entender que realmente não resolve o problema. Dependendo de qual for a causa, a gente não vai conseguir ter resolução do problema. A gente vai só fazer ali um tratamento sintomático, reduzir aquela distensão, conseguir consertar qualquer disfunção ali, desorganização de estratificação, talvez, mas a gente não tem resolução do problema, é só um tratamento realmente sintomático. Certo. Tem outra pergunta aqui, em relação ao tamanho da sonda para fazer a sondagem orogástrica no bovino. Então, depende muito do tamanho do animal, né? Eu não vou saber de cabeça o número, mas são sondas normalmente grandes, mais calibrosas, né? E depende muito, varia muito de acordo com o tamanho do animal. Você vai ter que ir equilibrando. Mas sondas de calibre que permitam a passagem de gás, não precisam nem ser sondas exorbitantemente calibrosas, sabe? Porque o que a gente consegue tirar realmente pela sonda é gás. Ótimo. O que o Moisés está falando aí, minha gente? Se você quiser ir aqui para o chat, a gente tem outros professores aqui acompanhando também. A professora Márcia aqui com a gente, o professor Ricardo, a professora Consuelo, o professor Moisés, a professora Paula também. Eu vi que Paulinha está aí também. Paulinha acompanhou o caso da Adelaide, da vaca da rena. Foi ela que fez a necrópsia, inclusive. E obrigado para todos que estavam acompanhando. Teve outra pergunta aqui.
pediram para você repetir como que a atropina age para o diagnóstico. Certo. Então, a atropina, antes de falar da atropina, né, o nervo vago ele vai ter primordialmente fibras parasimpáticas, que são essas fibras que estimulam a motilidade ruminal, rumino-reticular. E aí, no momento que a gente faz a atropina, a gente paralisa essa ação parasimpática. Então, as fibras parasimpáticas que vão estar, eu acabei esquecendo, vão estar inervando o rumo, elas também vão estar inervando ali coração. E essas fibras parasimpáticas no coração causam bradicardia. E aí, no momento que a gente faz a atropina, a gente inibe essa atividade parasimpática, tanto no coração quanto no rumo. E aí, no coração, essa frequência cardíaca, ela tende a elevar, porque a gente inibiu essa atividade parasimpática. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, quando a gente administra a atropina, ela vai parar essa atividade parasimpática aí, e essa frequência cardíaca tende a aumentar. E aí a gente consegue relacionar isso a uma lesão vagal. Conseguiu entender? Ótimo. Acredito que sim. O professor Moisés ele perguntou por que as minivacas têm maior frequência de digestão vagal quando comparado aos outros animais. Sabia que ele não ia conseguir ficar sem perguntar. Então, foi como eu falei ali, né? Elas acabam tendo uma cavidade abdominal mais reduzida pelo tamanho delas. Eles são mini-gados, né? São animais menores. Mas as vísceras, em comparação a isso, elas são ainda muito grandes. Então, fica tudo muito apertado lá dentro. E pode realmente haver compressão do nervo vago, que vai resultar aí nessa síndrome. Um outro agravante para esses animais é a gestação. A gente já sabe que, por si só, a gestação pode combinar com essa síndrome, né? Nesses animais que está tudo ali mais apertado e ainda tem uma gestação, a probabilidade de ocorrer uma compressão é ainda maior. Então, no minigado, ela é muito mais frequente, principalmente por isso, porque as vísceras, elas são grandes em comparação com a cavidade abdominal que a gente tem, e pode realmente haver mais chances de ter uma compressão desse nervo vago. Ricardo Guerra disse que eu já expliquei, tá vendo, Moisés? Eu tenho outra pergunta aqui no WhatsApp. A gente sabe que a casuística de linfadenite caseosa é alta. Porém, como você disse, não ocorre muito a síndrome em pequenos ruminantes. Na sua opinião, essa associação entre linfadenite visceral e a síndrome é subdiagnosticada devido aos sistemas de criação de subsistência em pequenos ruminantes? Então, eu acredito... E por isso não vemos muitos relatos? Pode falar. Certo. Tá, desculpa, tá, eu não sabia que você não tinha perguntado. Vamos lá. Eu não acredito que seja subdiagnosticada, porque quando ela cursa com a síndrome, possivelmente os proprietários vão se queixar, porque é algo realmente muito evidente. A linfadenite visceral, ela pode sim ser subdiagnosticada, mas quando ela está associada a essa síndrome, eu acredito que não seja subdiagnosticada. Eu acredito que realmente seja uma ocorrência esporádica, né? Porque tem que ocorrer em um determinado local que vai comprimir esse nervo. Então, essa coincidência, digamos assim, ela é mais rara. Mas eu não acredito que a síndrome ela seja subdiagnosticada. Talvez eu vi Domingos falando aqui, me desconcentrei. Talvez a linfadenite, sim, mas na síndrome, não. Pronto, ótimo. Não, Domingos, você não pode perguntar sobre indigestão fecal. Proibido. Então é isso, eu acho que finalizaram as perguntas. Não tem mais nenhuma por aqui. Não sei se você quer abrir para alguns dos professores que estão participando falar, agora é com você. Não, assim, se eles quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer realmente o convite. É muito gratificante vir aqui falar para os meus professores, né? Fico nervosa de ver o nome ali, Maria Consuelo Caribe Aires, assistindo. É uma responsabilidade muito grande. Paulinha, os professores da anatomia. O professor Domingos é meu amigo, então eu acabo tendo menos medo, mas ainda assim eu me sinto um pouco nervosa, mas fico muito feliz em ter essa oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho da nossa clínica, de como que a gente faz e dessas alterações. Eu gostei bastante
do convite, desse final aí. Adorei mesmo. Obrigada pelo convite. Então, como eu falei, nós que agradecemos por ter aceitado. Foi muito enriquecedor para a gente. E é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, os professores, se quiserem participar também, estão convidados para participar agora. E se ninguém quiser, a gente pode encerrar. Pronto, então, O pessoal gente. está Até a elogiando próxima. Muito bastante. obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Espero que todos tenham gostado e que tenha sido esclarecedor. Boa noite, tá? Até mais. Boa noite, Lai. Boa noite, pessoal. Então a gente vai encerrar. O pessoal está elogiando aqui. E é isso. Até mais.